E para tentar recompensar o recuo da alta do IOF, o governo federal vai retirar a isenção de imposto de renda sobre a letra de crédito no agronegócio, a LCA. A decisão de editar uma medida provisória com a mudança veio depois de uma reunião com a liderança do Congresso, realizada no último domingo. Vale destacar que LCA são títulos emitidos pelas instituições financeiras para financiar o setor agropecuário. Quem traz mais detalhes sobre essa decisão é o advogado tributarista Leonardo Husler, que já está aqui ao vivo com a gente. Leonardo, seja bem-vindo ao Agromanhã. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia à nossa equipe, a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez, né, Carol? Vamos tentar explicar o inexplicável aqui, né? Pois é, vamos deixar aqui mais fácil, né, esse linguajar. Leonardo, explica pra gente como que funciona, né, hoje as operações com a LCA e o que pode mudar em relação à publicação aí dessa medida provisória. Perfeito, Carol. Primeiro, acho que a gente tem que recapitular e perfeitamente nas matérias que me antecederam, assim, demonstraram, né? Porque nós parecemos que estamos, quando se fala em governo federal, naquela fábula do Pedro e do lobo, né? Olha lá, vem o lobo, olha o lobo aqui, e nunca vem. Por que eu estou mencionando isso? Porque é o governo que sempre anuncia que terão ajuste de custos, cortes nos gastos, mas nunca tem, né? O governo ele não tem o interesse em oferecer corte de gastos, e isso fica evidente a cada medida que se coloca, né? E esse anúncio do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, de que o governo passará a tributar em 5% os rendimentos vindos das letras de crédito agrários, isso representa não só apenas uma simples alteração no discurso, mas também na política fiscal. E é isso que a gente vai debater aqui, né? Porque é um sinal claro de inversão de prioridades no Estado que insiste em manter uma máquina pública inchada às custas do setor produtivo e do investidor nacional, né? As LCAs, as letras de créditos agrários, elas foram concebidas justamente como instrumento de fornecimento ao crédito direcionado para um setor que é tão fundamental da economia. E mais do que isso, e é importante a gente entrar nisso, a letra de crédito agrário ela é um dos pilares vitais do Plano Safra, que é o principal programa de fomento à produção agrícola do nosso país. Então, por que eu quero enfatizar isso? Porque isso quer dizer que a estruturação financeira do Plano Safra, ela depende em larga escala das operações de créditos privados que são lastreados pelas LCAs, que permitem aqui que as instituições financeiras elas captem recursos no mercado com isenção fiscal, reduzindo o custo do dinheiro para o produtor rural. Ao conceder essa isenção do imposto de renda para as pessoas físicas, o que se busca? Né? Se busca estimular a ampliação e a aplicação de recursos privados nessas áreas estratégicas, né? Permitindo o fortalecimento da base produtiva e o aumento da oferta ao crédito em condições mais acessíveis. Né? Não por acaso o setor do agro desempenha papel central na geração de empregos e no equilíbrio da balança comercial, né? Mas, no entanto, a nova política anunciada, ela foge a esse propósito original que tem as LCAs, né? Mesmo que sob uma alíquota de 5%, que as pessoas podem estar se perguntando, pô, mas 5% só? Não. Isso o governo desincentiva o investimento nessa modalidade, ela encarece o custo do crédito, e de uma maneira indireta, ela onera o produtor rural, justamente no momento em que o país carece de estímulos ao crescimento sustentável. Né? E o mais alarmante, contudo, é o pano de fundo dessa medida, né? Uma tentativa de compensar o recuo da alta do IOF, demonstrando que, na lógica atual, a arrecadação continua sendo o centro da política econômica desse governo. Né? Então, a questão central aqui deveria ser de uma revisão das despesas públicas que fosse sequer mencionado. E eu estou total de acordo com o presidente da FPA, o Pedro Lupion, né, que acabou de mencionar isso. Né? Porque, ao contrário, o governo ele segue operando sob uma premissa de que aumentar impostos é sempre mais fácil do que cortar gastos. Né? O investidor, antes estimulado a financiar setores vitais, como o agronegócio, agora ele é penalizado. Por quê? Por confiar simplesmente nas regras do jogo. Né? O Estado brasileiro, mais uma vez, ele se torna ou se revela um sócio que exige uma participação no lucro, mas que jamais assume o risco do negócio. Né? A lógica arrecadatória, desvinculada de qualquer compromisso com a responsabilidade fiscal e a eficiência do gasto público, está criando um ambiente hostil
ao investimento produtivo, né? Fragiliza ainda mais a confiança em nossos mercados. E aí, em vez de penalizar instrumentos que financiam a produção, o governo deveria mirar nos seus próprios desperdícios, cortar privilégios, reformar estruturas obsoletas e, principalmente aqui, resgatar o compromisso com o equilíbrio fiscal por meio da contenção das despesas e não da ampliação de tributos. Né? A tributação da LCA, da forma como vem sendo proposta, ela é um retrocesso sim, porque é uma decisão que começa dentro do gabinete do Ministério da Fazenda e vai terminar onde? Vai terminar no supermercado, no aumento da carne, do leite, dos grãos e de uma infinidade de derivados, porque não se trata apenas de uma medida fiscal, mas de uma política e de aumento indireto na inflação. E o mais preocupante, e aqui eu vou ser repetitivo, é que essa tributação ocorre num contexto em que nada se fala sobre o corte de gastos públicos aqui, Carol. Pois é, Rosler, a gente só fala de alta, né? E essa cobrança ela será de 5%, né? Passa a valer a partir de quando? Tem uma data? Esse foi um anúncio apenas, né? Mas um anúncio que mexeu muito com o mercado. Então a data ela oficializa-se quando o governo irá propor isso através de uma nova medida provisória, mas que conforme já vem sendo amplamente debatido e os presidentes das casas agora têm se manifestado porque estavam nessa reunião onde supostamente isso ocorreu por um acordo, já estão se manifestando que não existe compromisso das casas aprovarem essa nova MP. Então ainda não tem uma data porque oficialmente a MP ela não foi proposta. Agora, resta saber se com essa pressão dos setores e principalmente uma pressão nova popular aqui que está se criando por uma medida nova, uma medida provisória nova do governo, isso vai se manter ainda nas ideias do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula. Rosler, e vamos fazer um panorama aqui, como que essa medida impacta os investimentos no agro? Carol, ela tem um impacto direto por dois fatores, né? O primeiro deles é o que eu comentei anteriormente, porque a LCA hoje ela é um pilar de financiamento do Plano Safra, né? Que é o principal plano. Então, havendo menos investimentos, terão menos recursos para o Plano Safra, e isso já tem um impacto direto em relação a isso. Fora que também a letra de crédito agrário ela é utilizada como financiamento de outros produtos aí para o produtor rural, principalmente pequeno e de médio porte. Faz com que aconteça o quê? Aumento nos custos da produção. Tendo aumento nos custos da produção, isso repassa-se aos custos e serão repassados às gôndolas de supermercado, fazendo com que os alimentos, então, fiquem mais caros. Então, nós temos certamente dois reflexos muito claros aqui: o aumento do produto pelo repasse desse aumento de custo de produção e também uma diminuição dos recursos aportados diretamente ao Plano Safra. É isso, Rosler, acho que fizemos um panorama geral aqui, né? Teve algo que eu não perguntei que você quer aproveitar o espaço aqui para acrescentar? Não, eu acredito que seja isso, Carol. Passamos por todos, até as reportagens anteriores também mencionado, né? A gente, infelizmente, tem que lamentar mais uma vez, né? Mais uma medida arrecadatória aqui que se coloca, né? Ao consumidor, enfim, né? Principalmente agora ao investidor, né? E é bem importante mencionar também, para finalizar, que essa isenção fiscal do imposto de renda ela nunca foi um benefício pessoal ao investidor, né? Foi sempre um incentivo coletivo à cadeia produtiva rural, com reflexos positivíssimos aqui para o PIB, né? Para a balança comercial e, acima de tudo, para a segurança alimentar nacional, né? E mais do que isso, essa ideia aqui é a confissão de um governo que, incapaz de cortar na própria carne, prefere continuar sangrando o contribuinte, Carol. Isso, Rosler, obrigada pela participação e qualquer novidade você volta aqui para comentar com a gente, viu? Tá certo, muito obrigado, Carol, nossa equipe, nossos telespectadores, uma excelente semana para nós.